A presença do Deus Todo-Poderoso que já está neste lugar, aleluia, e quer abençoar a minha e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Busque ao Senhor, peça a Deus fome e sede da sua presença, peça a Ele fome e sede da sua palavra. Deixamos de muitas vezes ouvir a voz de Deus, porque perdemos a vontade de ter um encontro com o Senhor, de ouvir o Senhor falando conosco. Deus vai tirar do nosso comodismo, Deus vai tocar a nossa vida nesta tarde em nome de Jesus. Permita ser tocado pelo Senhor, permita ser ministrado pelo Espírito Santo. Comece a orar. Senhor, o Senhor conhece a minha necessidade, o Senhor conhece a minha vida, a minha família, o meu deitar, o meu levantar. O Senhor sabe o que eu necessito, o Senhor sabe os desejos do meu coração. E eu quero ter fome e sede de Ti. O Senhor é a razão da nossa existência. Precisamos do Espírito Santo para cumprir o nosso propósito, a nossa missão. Aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele vai fazer através do Espírito Santo. Ele vai nos levar num nível mais profundo de intimidade, de oração, de busca. Diga: Senhor, desvenda os meus olhos para contemplar as maravilhas da Tua palavra. Abre os meus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Fala comigo de maneira sobrenatural. Toca em minha vida. Aonde o Senhor toca a vida, onde o Senhor toca a cura, a restauração, a transformação. Pai, em nome do Senhor Jesus, recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Não queremos apenas Te adorar com os nossos lábios, mas com o nosso coração. Ensina-nos a ser adoradores que Te adoram em espírito e verdade, adoradores que o Senhor está procurando, que o Senhor está buscando, que o Senhor tenha prazer nas nossas vidas, que a nossa vida seja uma oferta viva, sacrificial e agradável ao Senhor. Ó Deus, toma-nos nesta tarde, ministra aos nossos corações, Senhor. Torna a darmos fome e sede de ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos a Tua palavra. Dá-nos corações submissos, obedientes, rendidos a Ti, Senhor. Ó Deus, Te adoramos. Obrigado, Pai, por podermos estar na Tua casa, que é casa de oração, é casa de buscarmos o Senhor. Ó Deus, é casa onde ouvimos a voz profética, a voz revelada, a palavra que nos instrui, que nos exorta, que nos consola e nos conforta. A palavra que nos alimenta, que gera fé em nossos corações. Fé pelo qual nós podemos agradar ao Senhor. Queremos fé não apenas para conquistar coisas, para receber coisas. Queremos fé para oferecer o nosso melhor como Abraão. Queremos fé para andar na Tua presença. Queremos fé para agradar o Senhor, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Que o Senhor se agrade do nosso louvor, da nossa adoração. Que o Senhor se agrade da nossa vida na Tua presença. Recebe as palmas que louvam e glorificam o nome do Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor e vamos adorar ao Deus Todo-Poderoso. Falhará.
seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto estás, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. E em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, Deus conduzirá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. E em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Estamos aqui para adorar o Deus Todo-Poderoso, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus apareceu a Abraão e disse: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Nesta tarde também Deus está se revelando a você, e você, no lugar de Abraão, você vai dizer o seu nome. Deus está dizendo: Paulo, Márcio, Marcos, Sandra, Silvio, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, amém? Seremos mais do que vencedores, e somos mais do que vencedores quando andamos na presença do Senhor. E Ele tem poder para ministrar nas nossas vidas. Ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena seguir ao Senhor. Em Atos 1:8 ele diz: eis que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Nós temos poder para transformar esta geração. Nós temos poder para abalar o mundo na unção e na autoridade do Espírito Santo. Então você não veio apenas para cultuar ao Senhor, você veio para buscar este poder. Buscai a face do Senhor
e o seu poder. Aleluia! Aplauda bem forte ao Senhor. Pode se assentar, vamos ver as nossas comunicações. Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Por favor, fique atento às nossas informações e envolva-se. Querido pai, nosso recado é para você que ainda não está discipulando seu filho. Temos conhecimento que você vive correndo para sustentar sua família e com muitas outras atividades, mas seu filho é seu maior tesouro, e esse tesouro corre o risco de acreditar em conceitos ensinados como verdade inquestionável nas escolas. Logo, logo ele discutirá com você, dizendo que o que aprendeu com você e na igreja está ultrapassado. Bem rápido, ele sentirá que não faz parte da igreja e buscará se relacionar com outras pessoas e ter experiências que são nocivas e perigosas. Para que ele cresça firme nos caminhos do Senhor, seu filho precisa ter um momento diário de leitura da Bíblia e oração sozinho, e também 1 hora por semana de discipulado com um dos pais. É nesse momento que você tornará forte o elo de amizade com ele, e seu filho terá em você um confidente e conselheiro. Quando vierem as propostas dos amigos, ele pensará que não pode desagradar a Deus e não pode trair você. Mas se você não estabelecer essa amizade, no momento da decisão, longe de Deus, o que você pensa não vai fazer diferença alguma para ele. Comece o discipulado com seu filho antes que você receba uma notícia desagradável. Atenção, pais! Devido ao crescimento e pensando na segurança e bem-estar de nossas crianças e facilitadores, o Mini fez um remanejamento e agora todos os meninos e meninas de 7 a 9 anos estão sendo atendidos no 4º andar, tanto aos domingos de manhã e à noite quanto nas terças e quartas. Contamos com a compreensão dos pais tendo que buscar seus filhos no 4º andar, não esquecendo de levar seus tickets referente à identificação deles, mas fiquem atentos, apenas de 7 a 9 anos. As aulas do Centro de Ensino Musical estão a todo vapor. Alguns alunos já estão participando de equipes de louvor que ministram no culto dos pré-adolescentes aos domingos, nos cultos semanais da igreja, bem como no período de cântico em suas células. Você sabia que muitas células não têm pessoas aptas para cantar, tocar ou ministrar? Pense, ore sobre isso e não perca tempo. Faça sua matrícula na Secretaria do SEM no 3º andar, de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas e sábado, das 8 ao meio-dia. Mais informações, ligue 3041 4408. Querido casal, o GRIFAC, Grupo de Integração da Família Cristã, convida vocês que já participaram desse encontro e foram ricamente abençoados para agora serem canais de bênçãos a outro casal, convidando para o próximo encontro. Vejam esse testemunho. Olá, eu sou o Jonei da Valesca. E eu sou a Valesca do Jonei. O GRIFAC Nossas Vidas começou em 2007, quando a gente foi convidado. Primeiramente, creio por Deus, porque Ele colocou as pessoas para nos apadrinhar. E foi uma bênção em nossa vida. Nós fomos convidados para fazer o GRIFAC num momento bem legal do nosso casamento, do nosso relacionamento. E a partir daí nós descobrimos um ministério. Eu recomendaria o GRIFAC não só para casamentos em dificuldades, mas também para os casais recém-casados, que lá eles vão aprender, vão pegar uma bagagem a mais para melhorar o seu casamento dia após dia, com Deus. Fazer o GRIFAC foi gostoso, mas participar do GRIFAC, como trabalhar no GRIFAC, foi muito mais abençoador para nós, eu creio. Você que já participou do GRIFAC, não perca a oportunidade de trabalhar conosco nesse próximo GRIFAC. Você não sabe o que você está perdendo. Trabalhar é muito melhor do que receber o presente que você recebeu um dia. A partir de hoje estaremos ali, no balcão, no hall da igreja, esperando vocês para informações mais detalhadas. Participem! O projeto Pais Discipuladores é de responsabilidade do Ministério Infantil e pretende incentivar e fomentar ações de discipulado entre pais e filhos. Desde os tempos de Moisés, Deus se preocupava com a educação espiritual e moral das futuras gerações. Ele sabia que uma geração precisa ser ensinada nos caminhos do Senhor, para que os valores da Bíblia sejam perpetuados de geração em geração. Jesus tornou isso imprescindível quando, antes de subir aos céus, disse aos seus discípulos que discipulassem outros.
Temas como bullying são muito oportunos e ganharam destaque nas discussões, levando a sua prática a penalidades. No entanto, os cristãos sofrem discriminação e bullying por crerem em Deus, por acreditarem na história de Adão e Eva e outras. Precisamos refletir e tomar posicionamento com base em princípios cristãos em como capacitar nossos filhos a passarem por essas situações. Teremos a presença da professora Cristiane, responsável pela letrária e formação continuada, que trabalha capacitando professores em escolas da rede municipal, estadual e privada. E o Mini convida todos os pais e discipuladores e também todos os papais apaixonados pelos filhos a participarem desse encontro que acontecerá no dia 12 de março, um sábado, aqui no templo, das 15 às 17 horas. Venham e tragam outros pais, mesmo que não estejam ligados à igreja. O valor da entrada é apenas R$10. Cumprindo a ordem de Cristo, o Mini convida meninos e meninas de 8 a 13 anos a participarem do curso de preparação para batismo. Mas para isso é preciso ter experiência com Deus de entrega de vida e um dos pais acompanhá-los durante todo o período. O curso iniciará dia 6, próximo domingo, às 8h30 da manhã. Faça a inscrição para a entrevista com a tia Tati neste domingo, no 2º andar. Uma história emocionante de um casal que obedeceu à voz de Deus e se entregou para levar o evangelho a Angola e Moçambique. Essa é a história de nosso casal missionário Afonso e Dalva, que dedicaram suas vidas servindo ao reino de Deus na África e que foi contada com muitos detalhes no livro África, Encantos e Dores. Queremos convidar toda a igreja para o lançamento desse livro, que acontecerá aqui na nossa igreja no próximo sábado, dia 5, às 18 horas. Venha honrar a vida de nosso casal missionário. Convidamos todos os profissionais de contabilidade e interessados para um rápido e objetivo encontro. A equipe do ID, Instituto de Desenvolvimento Evangélico, irá demonstrar na prática como pessoas físicas e jurídicas podem direcionar parte do seu imposto de renda para projetos com crianças e adolescentes. Não perca essa oportunidade. Mais de R$20 milhões podem ser aplicados na pregação do Evangelho para crianças carentes de Campo Grande. Basta cada um de nós participar e divulgar o nosso direito. O encontro será nesta segunda, dia 29, às 19 horas, na sala 302. As crianças e adolescentes do ID esperam por você. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse nosso site. Nosso informativo termina aqui. Continue buscando a santidade e o avivamento que vem do Senhor. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Graça e paz do Senhor, igreja. Igreja linda. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com a igreja sobre o que as nossas crianças irão aprender nessa tarde. E nós temos aprendido grandes lições sobre a vida de Abraão. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho. Que vida marcante, influente foi a vida de Abraão. E hoje nós vamos falar com as nossas crianças, quando Abraão estava ali já, tinha recebido o filho que Deus havia prometido, e agora Deus vem até Abraão e pede o seu filho em sacrifício. Que difícil, né? O que será que o Senhor tem nos pedido hoje? E Deus então prova a Abraão. E Abraão então pega Isaac sem reclamar, e em obediência ao pedido de Deus, Abraão leva então Isaac até um lugar onde ele seria sacrificado. Leva a lenha e ele vai caminhando com Isaac, com os empregados, e até que ele chega num lugar, depois de um longo período caminhando, ele fala para os empregados ficarem ali, que ele iria até um outro lugar onde Isaac seria oferecido e voltaria. E ele diz, e depois nós voltaremos. Ele não falou depois eu voltarei, ele falou depois nós voltaremos. Então a fé de Abraão é impactante. Ele sabia que o Deus dele é o Deus verdadeiro, que promete e cumpre, que prometeu que ele seria pai de multidões, de uma grande nação. Então ele sabia que Deus ia providenciar de alguma outra maneira, se for talvez ressuscitando Isaac, mas que ele iria voltar com o seu filho. Mas ele não nega obedecer ao Senhor. Ele vai com fé. E ele vai, então, e no momento em que ele vai sacrificar Isaac, Isaac já havia perguntado no caminho, está tudo aqui, a lenha? Mas e o cordeiro? E Abraão diz, Deus proverá. Isso é fé. E no momento em que ele iria sacrificar Isaac, então Deus falou, espera aí.
Eu já vi a motivação do seu coração. Eu sei realmente que você me serve, você me ama, você me conhece, você confia em mim. E então Deus não permite que ele sacrifique Isaac. Porque na verdade no seu coração ele já tinha cumprido, já tinha obedecido o que Deus havia pedido. E então Deus providencia um cordeiro. E o cordeiro é sacrificado. E Abraão então volta com Isaac. Glória a Deus. É isso que as crianças vão aprender. E quantas vezes o Senhor tem nos pedido algo que não chega a ser o nosso filho? Às vezes é simplesmente o nosso tempo, uma liderança, o nosso carro, a nossa casa, a nossa disposição dos nossos bens para servir ao Senhor. E nós muitas vezes negamos. Um filho não é fácil, mas existem tantas outras coisas que Deus não quer que nós sacrificamos, que vamos até lá com dificuldade, com o coração preso, mas realmente com o coração aberto, de entrega ao Senhor, porque Deus vai olhar realmente a motivação do nosso coração, não o nosso sacrifício em fazer algo para Ele. E outras vezes Deus nos prova em outras situações também. Já tive a oportunidade de ser provado numa situação bem difícil. E em nenhum momento deixei de confiar em Deus. E a fé, é isso que Abraão viveu. É viver cada segundo, até a última gota, confiando que Deus é fiel e que Ele cumpre as suas promessas. E foi assim que eu vivi. E eu sei que o meu Deus é um Deus que está vivo. E Ele faz e vai fazer o que for preciso na sua vida. Apenas basta você abrir o seu coração e entregar para Deus o que Ele te pedir. Amém? Nós queremos lembrar aos papais que em cima da vida de Abraão ainda, Abraão ele passou para o seu filho tudo o que ele podia passar de relacionamento com Deus. É isso que nós como pais discipuladores, devemos passar para os nossos filhos. Devemos passar para os nossos filhos essa intimidade com Deus. Pais discipuladores, dia 12 de março teremos o nosso encontro. Então fique atento, venha e participe, será muito importante. Olha, fique atento ao que o seu filho tem recebido. Converse com o seu filho. Não perca a oportunidade de ser um pai discipulador. Porque o que tem sido jogado em cima do seu filho nas escolas, em todos os lugares, se você não entrar como um pai discipulador na palavra de Deus, fazendo a diferença no seu filho, vai fazer diferença. Então nós precisamos dessa intimidade, desse compromisso com Deus, com os nossos filhos. Amém? Então a gente aí, dia 12 de março às 16 horas, convida a igreja a se colocar em pé. Às 15 horas, dia 12 de março às 15 horas, aqui no templo. Nós vamos convidar a igreja a falar do nosso versículo de hoje. Vamos lá, igreja, bem forte, que realmente o nosso Deus ele vai dar o que for preciso. Vamos lá? O Senhor Deus dará o que for preciso. Gênesis 22, 14. Deus prova a minha fé. Levante a sua mão e levante um clamor aí pela vida das crianças, para que elas estejam protegidas na mão do nosso Deus. Pai, nós continuamos na tua presença, Deus, confiando que tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos prova, mas que nos dá a vitória, que está ao nosso lado, assim como o Senhor esteve com Abraão. Nós queremos que nessa tarde as nossas crianças, pré-adolescentes, entendam a tua palavra, para que quando eles passarem por qualquer situação de dificuldade, de provação, eles entendam que o Senhor está com eles. Pai, usa a vida dos pais, dos avós, tios, quem quer que esteja responsável por uma criança, desses ministros de crianças aqui, facilitadores também, para que possam ministrar com a autoridade do teu Espírito Santo sobre a vida dessas crianças. Derrama da tua unção sobre nós, sobre a vida das crianças, sobre a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber então as crianças até 9 anos e as crianças de 7 a 9 no quarto andar, de 10 a 13 no primeiro andar agora à tarde. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor, pelas nossas crianças, pelos pais que trazem os seus filhos para serem ministrados, pelos professores, que Deus abençoe grandemente. Lembrando a você, não deixe de orar e de participar do GRIFAC, Grupo de Integração da Família Cristã. Amém? E sábado, dia 5, 8 horas,
lançamento do livro que conta a história, um pouco da história do pastor Afonsil e da irmã Dalva, grandes missionários na África, meus queridos. Tivemos lá alguns anos atrás, pode se sentar. Tivemos eu e o pastor Djalma lá na África, quando o pastor Afonso e a irmã Dalva estavam ministrando ali. E lá eles tinham um seminário, uma escola de teologia, e nós fomos ali também dar um testemunho do nosso trabalho, e passamos ali um vídeo de um culto de libertação no presídio feminino. Muitas mulheres ali manifestando demônios e sendo libertas. E a primeira pergunta que eles perguntaram, disseram assim: pastor, mas o diabo se manifesta em gente branca? Eles nunca tinham visto uma pessoa de pele branca se manifestando. E eles achavam que a cor da pele influenciava também na área espiritual. E nós podemos ali explicar que a cor da pele não faz a diferença. Deus não faz acepção de pessoas, e que o que nos protege é o sangue de Jesus, é o Espírito Santo que nos guarda, e o maligno não pode nos tocar. Amém? Vamos orar por esta obra, pelos missionários que estão na África. É uma cultura, é algo muito opressor, mas que o Evangelho tem alcançado vidas. E o pastor Afonso e a irmã Dalva ficaram muitos anos ali na África. Eu me lembro que a primeira volta que eu dei com eles de carro, eles disseram assim: de cada 4 pessoas que você está vendo, uma está condenada com o vírus da AIDS. Para você ver a situação que é aquele local em Moçambique, que nós fomos ali. Mas louvado seja o nome do Senhor. Passaram por dificuldades, muitas malárias. A irmã Dalva se recuperou de uma cirurgia do joelho. E vamos estar então honrando esses nossos missionários para a honra e glória do Senhor. Amém? Nós queremos conhecer as pessoas, os nossos convidados. Se você não é membro da nossa igreja, está aqui. Nós queremos dar uma salva de palmas ao Senhor pela sua vida e te dar um abraço. Quantas pessoas não são membros da nossa igreja e estão aqui? Por gentileza, se coloquem em pé para que nós possamos conhecê-lo. Ali, várias pessoas, uma salva de palmas ao Senhor. Aqui, ali também, lá no fundo. Amém? Você que está próximo, levante-se, cumprimente esta pessoa. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos agora estar recebendo o pastor Djalma do Batistério, e vamos estar celebrando ao Senhor com vários batismos para a glória do Senhor. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Pastor Djalma, grande pastor de rede, da Rede 9. Vamos receber a Adriana Cláudia. Uma salva de palmas ao Senhor também para a Adriana. Está vindo com seu acompanhante, casal Jorge e Dagmar, líderes de célula. Jorge e Dagmar, glória a Deus. Uma salva de palmas para o Jorge e para a Dagmar, líderes da Adriana. Amém, glória a Deus. Vamos ver aqui, Dri. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. E ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, não deixará de dar fruto. Amém? Jeremias 17, 7 e 8. Parabéns, amamos você e sua família. Célula Ágape 242. Vamos ouvir o testemunho da Adriana, sobrinha do Alex, grande líder de célula também. Todos nós, antes de conhecer a Jesus, somos um vaso quebrado, arranhado pelas circunstâncias da vida. Nos quebramos buscando a aceitação dos homens, querendo sempre estar no centro. Mas assim como um oleiro refaz um vaso cheio de rachaduras, ele nos refaz, nos quebra novamente. Assim, o Senhor fez comigo, até me tornar um vaso de honra. Sei que ainda estou muito longe de não pecar mais, sou falha e humana. Agora sei que quando errar, devo me arrepender de coração, confessar minhas falhas, e assim serei restaurada pela graça de Deus. O passado ficou para trás, quem eu era nunca mais voltarei a ser, porque agora eu vivo na glória.
Aonde está o Espírito Santo, há liberdade. Estou servindo um Deus que me curou e estar aqui agora é o mínimo que posso fazer para Ele. Eu te amo, Jesus, com toda a força do meu ser. Sou eternamente sua. Obrigada por tudo que tenho e sou. Amém, glória a Deus. Amém. A família da Adriana que está aí, dê um oi para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Adriana, você confirma o seu testemunho de fé de que a sua vida agora é de Jesus e que em Cristo você é uma nova criatura para a glória do Senhor, amém? De acordo com o seu testemunho de fé, autorizados pela igreja do Senhor Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos receber um casal, Neuza e Gerson, e a sua filha Camila, uma família toda para o Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém. Quando eles estão entrando, vamos ler aqui os cartazes. Quem está apoiando essa família, coloca em pé, faz festa. Amém. Louvado seja. Não vai dar para ler todos os cartazes, Camila. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Parabéns pela decisão de viver uma nova vida em Jesus. Amamos você e sua família. Célula Ágape 242. Neuzinha, sem fé é impossível agradar a Deus, viu, Neuzinha? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Parabéns, amamos você e sua família. Célula Ágape 242. Gerson, confie no Senhor, viu, Gerson? E faça o bem. E assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37, 3 e 5, parabéns, amamos você, uma família muito amada, tá vendo? Amém? Glória a Deus, vamos ouvir o testemunho de vocês. Minha vida, antes de aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador, era uma vida de cristã morna. Frequentava uma igreja de outra denominação, na qual fui batizada aos 6 meses de vida e, obviamente, não me lembro de nada. Hoje, aqui, quero ser batizada de uma forma consciente e reafirmar publicamente a minha devoção a Deus e a Jesus e receber alegremente o Espírito Santo. Agradeço a Deus por ter colocado na vida da minha família o Jorge e a Dagmar, que nos convidaram para conhecer a célula. Daquele dia em diante, nossa vida encheu-se de paz e harmonia, e nossa vontade de conhecer e caminhar ao lado de Jesus reacendeu a chama em nossos corações. Glória a Deus. Amém. Você vê, um convite para a célula, um convite para vir à igreja pode resultar em salvação para toda uma família. Parabéns, Neuza, pela sua consciência do que Jesus disse. Aquele que crer e for batizado será salvo. Amém? Aleluia. Você confirma o seu testemunho de fé, de que agora você crê e agora está sendo batizada, firmando uma aliança com o Senhor Jesus? De acordo com o seu testemunho de fé, autorizados por esta igreja, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns aos líderes, Jorge e Dagmar, é desse jeito, glória a Deus, que Deus levante mais líderes como vocês. Vamos ouvir o próximo testemunho de fé. Não entendia porquê, mas sempre senti um vazio perante Deus. Como filho de família grande e religiosa, eu rezava todos os dias, frequentava a igreja regularmente, achava estar correto em minhas crenças, temente a Deus, seguindo minha vida, estudando, trabalhando e não desejava mal a quase ninguém.
Sem perceber, me via sempre em fuga, à procura da felicidade, até que um dia um grande amigo e meu líder de célula, e aquele que se tornou meu irmão, que tanto pedia a Deus, convidou eu e minha esposa para a sua célula. A partir de então, comecei a entender a palavra e a seguir o caminho de Jesus. Por várias vezes temi por este momento, falar de meus sentimentos mais profundos com relação a Jesus. Não encontrei palavras que pudessem expressar o quanto Jesus foi bom e paciente comigo. Mas encontrei uma que diz tudo o que sinto por Ele. E essa palavra é amor. Hoje, sou mais um feliz seguidor e guerreiro de Jesus, procurando aprender sobre sua palavra e em eterno agradecimento pela grande família que me deu, pelo novo caminho a seguir, pelos meus amigos, pelo amor que sinto pelas pessoas e principalmente pela filha e esposa que Deus me deu para amar, respeitar e cuidar. Falar de Deus para mim agora é o mesmo que respirar. Obrigado, meu Pai. Agora é comigo. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom, amém? E se você crê que Deus é bom, aplauda bem forte ao Senhor. Amém. É assim que o reino de Deus avança, alcançando mais e mais famílias para o Senhor. Creia no Senhor Jesus e será salva tu e tua casa. Irmão Gerson, você confirma o seu testemunho de fé de que Jesus é o teu Senhor e é o teu Salvador? Amém. Pelo seu público testemunho de fé, autorizados pela Igreja do Senhor, com muita alegria, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Agora você ganhou mais uma família, olha aí. A família vai aumentando. Glória ao nome do Senhor. Vamos ouvir agora o testemunho da Camila. Eu era de uma igreja de outra denominação. Eu e minha família sempre fomos cristãos, mas não nos envolvíamos com as atividades de nossa igreja e raramente nos fazíamos presentes nas celebrações de domingo. Hoje, após aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador, raramente falto aos cultos de domingo e venho sempre com prazer e alegria para louvar e agradecer a Deus por todas as graças que Ele derramou em minha vida e na vida da minha família. Não há como medir a alegria que tenho por estar me batizando hoje e dando esse testemunho da minha fé em Deus e no seu Filho. Quero que Ele seja para sempre o Senhor da minha vida e o dono do meu coração. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Camila, nós compartilhamos da sua alegria. A Bíblia diz a festa no céu quando um pecador se arrepende. Amém? E com muita alegria, através do seu testemunho de fé, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né, irmãos? Noite de bênção, de alegria, de adoração e de salvação. Vamos continuar então adorando ao Senhor agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você pode honrar ao Senhor de muitas maneiras da sua vida, e uma das maneiras que nós devemos e precisamos honrar ao Senhor é com as primícias da nossa renda. Honra o Senhor com as tuas primícias e Deus te abençoará poderosamente. Quando honramos ao Senhor com os dízimos e ofertas, nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, o que me sustenta não é o dinheiro, o que me sustenta é o Senhor. É o Senhor que me dá saúde, é o Senhor que me dá sabedoria, é o Senhor que me capacita para trabalhar, para trazer o sustento para a minha família e trazer o sustento para a casa do Senhor, para que a obra do Senhor cresça e nós possamos contemplar muitas outras famílias sendo alcançado pelo Senhor. Amém? Vamos adorar ao Senhor enquanto trazemos os dízimos e as ofertas.
vem do mal. Disse Jesus, lá vem o príncipe neste mundo, e nada tem em mim. Queremos ser santos assim como ele é, e dizer, nada tem em mim. Sábios pra fazer o que é certo, o que é bom, inocentes do que vem do mal, excelentes pra fazer o bem, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Hoje suas palmas para adorar o Senhor. Disse Jesus, lá vem o príncipe neste mundo, e nada tem em mim. Queremos ser santos assim como ele é, e dizer, nada tem em mim. Sábios pra fazer o que é certo, o que é bom, inocentes do que vem do mal, excelentes pra fazer o bem, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus forte, o nosso Deus poderoso, aquele que é fiel, aquele que nos conduz pela mão, aquele que nos faz caminhar sobre as águas. Aleluia! O Senhor é um Deus fiel, um Deus que nunca nos desampara. Nós cremos e celebramos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é o Deus verdadeiro, aquele Deus fiel na batalha. Aleluia. me chama sobre as águas.
águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és graça cobre os meus temores, teu forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie,
Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu, Jesus. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Aplauda o nome do seu Senhor. O nome dele é Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Pode se sentar, meu amado. Obrigado, irmãos do louvor, da adoração. Um irmão, agora há pouco, falou assim: pastor, o anúncio do livro do pastor, lançamento do pastor Afonso, foi anunciado às 18 horas, sábado, 18 horas, mas no boletim está 19 horas. Então eu peço perdão a vocês, porque houve uma falha na nossa comunicação. Nós não podemos anunciar um horário aqui e outro no boletim. Então, como nós tivemos algumas alterações nessa programação, houve falha da nossa parte, quando houve uma alteração no VT e não houve no boletim. Eu peço perdão a vocês e a compreensão de todos vocês. O Salmo de número 100, bom, eu não cumprimentei vocês ainda, né? Eu estava tão preocupado em me desculpar que eu não cumprimentei vocês. Eu quero cumprimentar vocês na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: que bom que você veio, olha, que beleza, não é? 18 horas, isso, ok. Então o horário do lançamento é sábado que vem, 18 horas, 6 horas da tarde, ok. Eu estava orando hoje, por nós, tendo em vista o privilégio que nós temos de estar juntos para cultuar a Deus, e eu me lembrei de ler o Salmo de número 100 aqui para nós. Por que é que você veio? O que é que você está fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu vim? Porque eu estava na escala de pregação? Será que isso seria um bom motivo? Não, claro que não. Muito mais que isso, vamos olhar para o nosso coração e ver por que é que nós estamos aqui. Nós, como família de Deus, comunidade de fé, temos a oportunidade de cultuar a Deus. Salmo 100 diz assim: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez, somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Diga glória a Deus. É por isso que nós nos encontramos aqui. E eu estava então orando e pensei, como é diferente o nosso culto, o culto que prestamos aqui no Ocidente, em relação ao culto do Oriente. Como é diferente na nossa cultura louvarmos a Deus, mas há alguns momentos em que o nosso culto é bem parecido com esse, não é verdade? Esse, há milhares de anos, é o culto descrito por Davi. Mas o louvor, a ação de graças, a gratidão, o convite a todas as nações, a todos os habitantes da terra para adorarem a Deus, é o mesmo, e isso é maravilhoso. Mas você sabia que há uma grande diferença? A diferença é que quando Davi, escreveu esses salmos, o Senhor Jesus ainda não havia vindo à terra. Então, eles não tinham ainda muito clara a visão, embora tivessem fé,
estavam aguardando a providência de Deus em dar perdão às pessoas. E então, simbolicamente, com tipologia, havia o sacrifício de animais. Então, se nós não tivéssemos o Senhor Jesus, que morreu por nós, ressuscitou, e mediante arrependimento nós ganhamos salvação no nome dele, pela graça de Deus, nós teríamos durante esse culto, para que ficasse claro que nós tínhamos a intenção de chegar a Deus, sacrificar um animal. E o animal seria morto aqui. Isso muda bastante a nossa visão de culto, sim ou não? Imagina um animal berrando aqui, ou com aquele cheiro típico dos animais, sendo morto aqui na frente, e nós dizendo: Senhor Deus, aceita a nossa intenção de te adorar, e nós sacrificamos esse cordeiro. Ele tem um aninho só, ele é puro, no sentido de que foi bem cuidado, bem tratado, ele não contém impureza nele, ele não tem nenhuma mancha, ele não tem nenhuma ferida. Nós demos aqui ao Senhor o melhor, e nós o sacrificamos, tiramos a vida dele, querendo dizer que o Senhor tinha o direito de tirar a nossa vida, mas está aceitando a vida desse pequeno cordeiro, como sinal de que o Senhor nos ama e nos perdoa. O nosso culto seria bem diferente, é verdade ou não é? Essa era a prática do culto no Antigo Testamento, e eu não vou falar sobre isso, é só porque enquanto eu estava orando hoje, essas coisas me mexeram no coração. E por que nós não imolamos um sacrifício de animal aqui? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele foi morto uma única vez, o sacrifício perfeito, permanente, vicário, que significa substitutivo. Então, pela graça de Deus, na vida de Cristo, até o nosso culto se tornou diferente. Ele morreu pelos nossos pecados, e o culto não pode passar despercebido. Esse favor imerecido que nós recebemos, a vida dele, ele morrendo na cruz em nosso lugar, não pode passar despercebido. Não se esqueça que você está aqui por causa de Jesus. Não se esqueça que você está aqui por causa do grande amor do Pai, que deu o seu unigênito Filho para morrer em nosso lugar. Não se esqueça de que tudo isso se tornou verdade em nós, pela revelação da palavra de Deus. Não se esqueça que não é a leitura pura e simples do texto bíblico que nos levará a essa consciência e a um culto perfeito, mas por causa da ação do Espírito Santo, o Espírito de Deus, que convenceu a mim e a você, de que Deus nos ama, de que nós somos pecadores, de que só Jesus Cristo morreu e foi aceito pelo Pai, para nos tornar justificados diante de Deus. E uma vez que ele entregou a si mesmo como justiça de Deus, nós recebemos o perdão dos pecados, e nós recebemos em nós a justiça dele. E então, de agora em diante, nós somos, por Cristo, justiça de Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Estamos aqui por causa disso. Não nos reunimos aqui porque é gente boa, não nos reunimos aqui por causa de princípios morais. Olha, uma turma boa da sociedade, uma boa fatia da sociedade é gente boa, gente legal, então essa gente boa se reúne. Não, é muito mais que isso. E se você não estava atento a esse culto que nós devemos prestar a Deus, de gratidão, de louvor, de adoração, de ação de graças, se conecte, porque senão será um tempo aqui em comunidade, mas você perderá o melhor, a noção clara, a consciência que Deus te ama, que você é pecador, mas que Jesus Cristo pagou pelo seu pecado, e agora você diz:
eu reconheço o meu pecado e recebo Jesus como meu Salvador e como meu Senhor. Aleluias! Isso é a diferença no culto que nós prestamos a Deus. E Davi, o rei, poeta que era, falando desse momento, e ele não conhecia a Jesus ainda, ele não conhecia a morte e a ressurreição do Senhor, então ele dizia: entrai pelos átrios do Senhor. E você sabe que nós já não entramos mais nos átrios, naqueles aposentos que estão à frente. Nós entramos diretamente da pessoa de Deus, no lugar chamado Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado e nós recebemos acesso à própria face de Deus. A própria face de Deus. Davi ficava nos átrios, mas você está face a face com o Senhor. Aleluia! Davi amava a casa de Deus e ele dizia: eu estou vendo aqui como é linda a casa de Deus, eu estou vendo o templo de Deus. E ele dizia: até o pardal, aqui, olha lá, nas construções tem o ninho do pardal, a andorinha. E ele dizia: até aqui, na casa de Deus, o pardal encontrou ninho para si e para os seus filhotes. A andorinha, e eu, Senhor, onde eu podia repousar, senão nos átrios do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, porque nós agora temos acesso muito mais para dentro da vida de Deus, acesso ao Santo dos Santos. E nós, embora cantemos os salmos, cantamos ainda sem levar em consideração que nós não precisamos ficar ali no hall, nos átrios. Nós podemos entrar na presença do Senhor através do novo e vivo caminho que Ele abriu para nós, o Senhor Jesus Cristo. Se você crê nisso, diga glória a Deus. É maravilhoso, é Jesus na causa. Amém. Agora vamos para o sermão, né, irmãos? Isso aí era só para lembrar da minha oração, como eu me derramei na presença de Deus, grato por estarmos aqui juntos. Nós começamos há 15 dias a falar sobre a oração. Nós estamos num tempo de busca de santidade e avivamento. E nós, não sei se você percebeu, nós nem colocamos ali 2016, o ano da santidade e do avivamento. Nós preferimos não fazer isso. Nós só colocamos ali santidade e avivamento, porque isso pode levar um pouco mais de um ano. Isso pode levar muito mais que um ano. Isso deve levar a nossa vida toda. A visão de que Deus quer santidade de nós e quer derramar a sua própria vida em nós. Avivamento é o derramamento da própria vida dele na nossa vida. E nós queremos viver, irmãos, como comunidade de fé, muito além das expectativas que tínhamos tido até agora. Nós temos sido levados pelo próprio Espírito de Deus a reconhecer que nós podemos entrar no estado de mornidão espiritual. Eu já sei o que vai acontecer no culto. Tem o louvor, tem a adoração, tem as informações, às vezes tem batismo, tem o culto de ofertas e depois uma palavra de Deus. E isso começar a fazer parte de uma rotina religiosa. Quando isso acontecer, nós não seremos mais quentes, seremos mornos. E a Bíblia diz a uma igreja que estava nessa situação, Deus dizendo: olha, vocês têm virtudes, vocês têm acertos, mas vocês se tornaram mornos. E sabe o que isso provoca em mim? Ânsia de vômitos. Quando a igreja é morna, quando o crente é morno, ele provoca náuseas em Deus, vontade de Deus vomitar. Que a minha vida não seja nauseante para o Senhor. Que quando Deus olhar para dentro do meu coração, Ele veja um coração arrependido, um coração desejoso de amá-lo, de renovar os votos. E pela misericórdia de Deus, com muita humildade, em nome do Senhor Jesus, nós temos buscado isso como pastores, como equipe pastoral. A ponto, irmãos, de conhecer coisas diferentes. Por exemplo, eu tenho percebido uma coisa muito, era conhecida na minha mente, no meu intelecto, mas está se tornando visceral, fazendo parte de mim. Quanto mais eu me consagro a Deus,
mais veneno é derramado dentro da minha alma. Pastor, como assim? É verdade. Quanto mais eu santifico a minha vida diante do Senhor, mais eu percebo, paralelamente, ao mesmo tempo, veneno sendo derramado dentro da minha alma. Pastor, como assim eu busco a Deus e sou envenenado? Claro. E sabe qual é o veneno? É o do orgulho, é o da soberba. E enquanto eu me quebro na presença de Deus, o Senhor me recebe, e o diabo fala do lado: você está ficando bom, você é isso mesmo, olha como você está ficando bom. Você entende? Eu recebo provisão do Espírito Santo, e o diabo, querendo aproveitar o momento, começa dizendo: agora sim, pode falar de avivamento, fala mesmo, porque você está ficando jóia, você está ficando legal. E eu percebo o veneno descendo no meu coração, e aí eu repreendo a Satanás, eu me submeto a Deus e repreendo o diabo, e ele foge de mim. Promessa da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Está entendendo isso aí? E nós temos navegado mais na oração. Eu preguei há 15 dias, pela misericórdia de Deus, que há um trinômio, há um conjunto de 3 coisas muito importantes na vida cristã: Bíblia, oração e obediência. Qual é o trinômio? Bíblia, oração e obediência, não é? Ok. Se faltar Bíblia, a minha oração pode tomar um rumo esquisito. Se eu ficar só na Bíblia, sem a oração e sem a obediência, eu posso me tornar um excelente conhecedor da Bíblia, mas não ver a face do Senhor. Há estudiosos que nem creem em Deus, não sei por que perdem tempo lendo a Bíblia. São mestres. Os escribas e os fariseus conheciam profundamente as Escrituras, mas rejeitaram o Senhor Jesus e ainda o crucificaram. Só a Bíblia, sem a iluminação do Espírito Santo, vai produzir isso aí. Só a oração, como uma oportunidade, um setting terapêutico, uma lavagem da alma diante de Deus, pode me adoecer também. Mas a Bíblia, junto com a oração e a obediência a Deus, deixar a Bíblia falar, o Senhor falar durante a oração comigo e eu obedecê-lo, certamente será um caminho maravilhoso para o nosso crescimento espiritual e para sabermos mais de Deus. Então foi isso que nós falamos na semana passada, há 15 dias. E nós falamos então a respeito da oração, mais especificamente, que é necessário orar. Nós precisamos da oração, assim como nós respiramos, irmãos, precisamos orar, derramar a nossa alma diante do Senhor. E o exemplo que nós temos é do próprio Senhor Jesus, que orava muito, passava noites inteiras orando. Antes do trabalho, antes do dia raiar, o Senhor já estava orando. Antes de lutar contra demônios e potestades, o Senhor estava em oração. Ora, se Jesus orava tanto e tinha tanta comunhão com o Pai, como é que eu posso achar que oração é uma coisinha à toa, que dá para orar de vez em quando, ou orações muito decoradinhas, como verdadeiras rezas? Não, a oração é a grande oportunidade que nós temos de ir ao Senhor, e aí fazer o que Jesus ensinou. Então, Jesus orava muito, temos necessidade de orar, e Jesus ensinou os discípulos como orar, e aí ele nos ensina a oração chamada do Pai Nosso. E nós podemos falar: não, vamos fazer a oração que Jesus ensinou. Se Jesus ensinou, vamos fazer. E repetimos todos os dias a mesma oração, e ela vai perder a eficácia, porque nós teremos decorado e virará uma reza para nós, e não uma oração que parte de uma alma quebrantada diante do Senhor. A oração chamada oração do Pai Nosso é uma espécie de esboço da oração. Ali nós encontramos basicamente 5 grandes temas que devem fazer parte das nossas orações. São eles: reconhecer que Deus é o Pai Nosso, que temos intimidade na presença dEle. Reconhecer que Ele é santo e nós devemos ser santos também. Nós pedirmos que o reino de Deus venha e comande a nossa vida.
O reino de Deus está onde Deus é obedecido. No meu leito conjugal, respeito a minha esposa. Não preciso de filme erótico para esquentar a relação. Eu não, durante o meu tempo íntimo com minha mulher, não fico pensando em outra pessoa. Eu dedico o meu melhor para a minha esposa, não só no leito conjugal, mas em todos os momentos da minha vida. Então o reino de Deus chegou lá em casa. Então eu posso louvar a Deus e falar: venha sobre nós o teu reino. Se a minha esposa de igual maneira me trata assim, e nós aos nossos filhos, e em todas as nossas relações levamos a sério a palavra de Deus, o reino de Deus chegou, porque nós obedecemos o rei do reino. Esse é um dos temas que Jesus está dizendo. Não basta eu dizer e repetir: venha sobre nós o teu reino, sem prestar atenção que isso exige de nós que obedeçamos ao Senhor. Se alguém sair daqui e for até a placa na esquina ali, eu não vi, por isso eu falo com toda a liberdade, mas eu vejo todo domingo. Tem carro estacionado ali na placa, que é só para turismo em frente do hotel. O reino de Deus não chegou nesse motorista. Deu para entender? Deu para entender? Eu vou a um restaurante, lá tem uma placa no chão, que é uma vaga exclusiva para cadeirante. E as pessoas estacionam ali. Não, mas é rapidinho. Ué, mas sempre está ocupada. É rapidinho para um, rapidinho para dois, rapidinho para três, que o tempo todo está ocupada. A hora que o cadeirante chegar, não tem lugar para ele. O reino de Deus não chegou. Deu para você entender? O reino de Deus é a consciência e a obediência ao que o Senhor ordena. E assim nós vamos, área após área, na nossa vida. Quem é que manda em você? Você manda no seu dinheiro ou o seu dinheiro manda em você? Por isso nunca você teve coragem e a ousadia de ofertar na casa de Deus. E já vai falar de dinheiro. Eu não. A palavra de Deus fala sobre dinheiro. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que aquele cara que ama mais ao dinheiro do que a obra de Deus, do que a pessoa de Deus, sem perceber, tornou-se um idólatra. Ele adora um Deus chamado dinheiro, Mamon, que é o Deus das riquezas. O cara mais pobre da paróquia, que não tem pretensões de ser rico, pode ser idólatra. Por quê? Porque quando ele não traz o dízimo, a oferta, ele está dizendo: vai faltar. Quando ele diz vai faltar, ele está dizendo: Deus não vai cuidar. E ele está dizendo: Senhor, o Senhor não é o meu pastor. E como o Senhor não é o meu pastor, tudo me faltará. Você está entendendo o que é vir o reino de Deus? Você entende que cantar não basta? Porque Deus não se deixa enganar. Deus não é bobo, Deus não é tolo. Deus não é um velhinho que precisa ser bajulado. E quando nós comparecemos à presença do Senhor para adorá-lo, nós temos de temer e tremer diante dele, porque ele conhece o nosso interior, ele sabe quem nós somos, e a Deus ninguém engana, e de Deus não se zomba. Está entendendo o que é dizer venha sobre nós o teu reino? E eu pergunto: o reino chegou na sua casa? O reino chegou nas suas finanças? O reino chegou no seu coração? Então, irmãos, quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos dá temas que são abrangentes, mas que devem comandar a nossa vida. E aí Ele vai para um cotidiano, a oração livra-nos de cair em tentação, Ele lida sério com o pecado. E a meu ver, aquilo que há 15 dias nós vimos, que é mais difícil de entender. Eu vou repassar aqui para quem não estava. Quem estava aqui e ouviu a primeira parte desse sermão há 15 dias? Levante a mão. Quem ouviu? Ok, quem não ouviu? Levante a mão. Temos um grande número de irmãos que não ouviu. Obrigado. Um santo homem de Deus chamado que a gente chama de A.W. Tozer, ele disse: irmãos, não é honesto não falar a verdade para as pessoas. E acerca da oração, nós pregadores costumamos dizer: Deus sempre atende às orações. Deus sempre ouve as orações e responde à oração. E ele diz: responde com sim, responde com não e responde com dá um tempo, espera um pouco, não é hora.
Não é isso que nós conhecemos de modo geral sobre a oração, meus irmãos? Sim ou não? Deus sempre responde sim, não e espera. Mas nós ignoramos um outro fato, e por isso é muito importante e tem caráter profético, e o profeta fala por parte de Deus, com base na Escritura, que esta é uma parte da verdade, mas não a verdade toda. Um míssil é lançado em direção a um alvo. Só que existem os antimísseis, sim ou não? E quando o míssil está no meio do caminho, antes de chegar no alvo, é disparado um antimíssil. Pá! Explode o míssil que estava a caminho. Minha pergunta: o míssil, primeiro, atingiu o alvo, sim ou não? Não. Assim, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, especialmente nós homens, mas aplica-se a todos nós, nós aprendemos que quando nós mantemos pecado na nossa vida, as nossas orações são interrompidas. Nós projetamos a nossa oração, mas o nosso pecado vai e pá, espera. Então, não é honesto dizer a essa pessoa que a sua oração chegou, e que ele terá sim, terá não e terá espere. Sabe por quê? Ele vai esperar a vida inteira, porque a sua oração simplesmente não chegou ao trono da graça de Deus. Isso é muito sério, pastor. Mas Deus não escuta tudo, Ele não é onisciente, onividente, onipresente. É, mas uma coisa é Deus ver, ouvir, entender a sua oração. Outra coisa é Deus receber você com o seu pedido. O seu pecado deliberado, o seu pecado e o meu, enraizado na nossa vida, está sistematicamente, semana após semana, ano após ano, vida inteira, anulando os nossos pedidos, as nossas petições. Por isso que tem gente que sequer percebe que é ouvido diante do Senhor, é porque as suas orações não chegaram. Se eu mantenho o pecado na minha vida, as minhas orações serão interrompidas. Eu as farei. Eu posso fazer. O pastor Bill Hybels, no livro que ele escreveu, cujo título é Ocupado Demais para Deixar de Orar, quer dizer, eu sou tão ocupado que eu preciso mesmo orar. Quem é muito ocupado, eu não oro, sou muito ocupado. Então é você que precisa de oração. Eu como pastor, sou muito ocupado. Aí é que eu preciso de oração. Ele diz, meu amigo, não perca o seu tempo, sua energia em mantendo o pecado na sua vida, se ajoelhar para orar, a menos que seja para confessar e pedir perdão pelo seu pecado. Eu creio que esse foi o ponto mais agudo na mensagem que nós vimos, porque nós já sabemos que devemos orar, nós já conhecemos o que nós podemos colocar na oração, mas talvez estejamos distraídos, levando uma vida que nós decidimos levar. O reino de Deus não está em nós, o pecado comanda a nossa vida. E em se tratando de filhos de Deus, aplica-se o que a palavra de Deus, se eu conheci a graça, se eu servi o Senhor com integridade, mas depois eu voltei, eu retrocedi, e agora sou amordaçado, eu sou escravizado pelo meu próprio pecado, a minha situação é pior que a primeira, porque antes eu não tinha chegado às portas da graça, mas agora eu cheguei e recusei. E aí aplica-se o ditado, Pedro diz, o cão voltou para o seu vômito, e a porca, depois de lavada, voltou a espojar-se na lama. Quem conheceu a graça, quem conheceu a cruz e o poder da ressurreição, quem foi nascido no Espírito Santo, não pode conviver com o pecado, porque terá, assim, atos que não são de Deus, não está cultuando e adorando a Deus, mas está cuspindo na cruz, como alguém pode dizer. Tudo isso tem a ver com oração. Precisamos orar. Jesus nos ensina a orar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o culto, tão bem bolado, tão significativo em Israel,
eu falei do cordeirinho, havia cultos em que eles matavam milhares de animais, fortunas, dias, festas que duravam muitos dias, sacrificando animais, e as pessoas embalando louvores a Deus, e Deus diz em Isaías: eu tapo os meus ouvidos, eu não aguento mais, porque vocês me louvam com os lábios, mas a prática de vocês, a conduta de vocês, o coração de vocês está longe de mim, eu não suporto mais. Tudo isso tem a ver com oração, porque é na oração que eu chego diante de Deus. Eu quero ser recebido diante de Deus, então eu preciso dizer a mim mesmo: tolerância zero com o pecado é santidade, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Mas concluindo então, nós vamos para a parte final do texto em Lucas capítulo 11, versículo 5. Depois que Jesus ensinou os seus discípulos sobre a necessidade de orar e o conteúdo das orações, ele insiste para que eles perseverem em oração. Então o texto hoje quer falar da perseverança na oração. Não é só orar de vez em quando, é perseverar na oração. 11 é o capítulo em Lucas, 5 é o versículo, e diz assim: então lhes disse: suponho que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga-lhe: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para oferecer a ele. E o que estiver dentro responder: não me incomode, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, eu não posso me levantar, eu não posso lhe dar o que você me pede. Então Jesus diz: eu lhes digo, embora esse amigo, ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, mas por causa do incômodo, da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que ele precisar. Deu para entender? Fácil, não é? É uma parábola, é um ensino parabólico, tem o significado de ilustrar para as pessoas a verdade do princípio que Jesus vai ensinar. Na Palestina não tinha luz elétrica, como em muitos lugares, então as pessoas deitam cedo. Na Palestina as casas eram simples, não tinha quarto para o filho A, quarto para a filha B, praticamente era um lugar amplo, onde eles tinham ali a parte da cozinha e depois o restante, um espaço comum onde as pessoas se abrigavam. De maneira que se alguém fosse se levantar, incomodava, acordava todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, as pessoas não tinham acesso tão grande à compra. Então era costume das pessoas fazerem para si e para a sua família o próprio pão. E ninguém faz pão para perder. Você faz na medida em que você precisa, para não desperdiçar. É nesse cenário que Jesus está falando e as pessoas imaginam isso. Olha, vamos supor que um homem está assim, no lugar da Palestina, com pão só para si, e na casa de um amigo, possivelmente um vizinho, chega alguém meia-noite. Isso é um horário em que não se chega à casa das pessoas. Mas o sujeito está em viagem. Pensou que ia chegar, mas não chegou. Teve problema, caiu ponte, choveu, não sei. Mas alguma coisa fez com que esse amigo chegasse à meia-noite. Era uma desonra não receber bem um hóspede no Oriente. Então, quando o hóspede chegava, a própria pessoa lavava os pés do hóspede, derramava óleo sobre a cabeça da pessoa, beijava a pessoa e servia a pessoa. Agora, ele chegou meia-noite, eu tenho muito menos condições agora de atender esse meu amigo. Então eu corro na casa do vizinho: amigo, é meia-noite, rapaz, a padaria fechou, nem tem padaria. Amigo, recebi agora um amigo nosso, e eu preciso dar alguma coisa a ele, me empresta algum pão. E lá dentro fala assim: pô, meu amigo, vai dormir, cara, olha que horas são aí. Ele liga o despertador, né? Daquele que projeta lá em cima o número, nem precisa olhar, no teto ele está vendo o horário, vai tarde demais.
todo mundo está dormindo, eu não posso agora acordar minha família. Mas o texto diz, olha, se ele é de fato amigo, nem só por ser amigo vai atender o seu amigo chegado, mas ele vai ficar batendo na porta, me ajuda, por favor, me ajuda, por favor, rapaz, estou numa fria, me ajuda. Então o Senhor Jesus disse, não pela amizade, mas por estar incomodando tanto, ele se levanta e dá ao amigo tudo o que ele precisar. Isso chama-se persistência em pedir. Está pedindo por um amigo, que não vai atender pela amizade, mas pelo importúnio, pela incomodação. Aí Jesus diz, não é assim na oração. Olha só, aí ele explica. Não vai acontecer assim, versículo 9. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Por quê? Olha a razão diante de Deus. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta, será aberta. E aí, Jesus vai para o ponto mais alto do seu ensino. O que é que centraliza o motivo da nossa oração? O que é que nos faz ir a Deus a qualquer hora e ter um atendimento diferente? Porque aquele foi incomodado, mas não, o Senhor Deus dá com liberalidade. Ele diz, qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em vez disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? O mesmo texto em Mateus diz, ou pede um pão e você dará uma pedra? Não. Ele disse, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Diga glória a Deus! Irmãos, se nós, com a maldade do nosso coração, com a nossa limitação em entender os pedidos que nos chegam, se nós nos esforçamos para dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial dará àqueles que pedem o quê? O Espírito Santo. Interessante, meus irmãos, que na oração esboçada pelo Senhor Jesus, ele não mencionou o Espírito Santo. Deu para você entender que aquela oração é um esboço, mas no reino de Deus quem manda é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então é só um esboço. E o Senhor está agora falando do mais alto, do mais nobre, do mais importante pedido que alguém pode fazer. Senhor, eu quero mais do Espírito Santo. Então, irmãos, em tempo de santidade e avivamento, essa é a oração que nós precisamos fazer. Pai, derrama sobre nós o Espírito Santo. Pai, revela-te a nós na pessoa do Espírito Santo e mudarmos as nossas orações para que elas não sejam só o fruto das necessidades que nós temos aqui agora. Senhor, abençoa o meu marido que está saindo para trabalhar. Senhor, abençoa a minha esposa que está saindo para trabalhar. Senhor, abençoa o meu filho, abençoa a minha filha. Senhor, abre aquela porta de emprego. Senhor, eu preciso receber aquela dívida. Senhor, eu preciso vender mais na empresa. Senhor, eu preciso de um livramento. Senhor, eu preciso que aquela sentença judicial saia. Senhor, irmãos, nada disso é desperdiçado. Nós podemos, nós devemos, nós temos liberdade para colocar todas as nossas ansiedades diante de Deus. Tudo isso é lícito, tudo isso é muito bom e será bem recebido. Mas, se eu não tenho o melhor pedido, eu estou lançando fora a maior das respostas. Deu para entender? Se eu não faço o melhor pedido, eu não terei a melhor resposta. Eu vou ficar no limite daquilo que eu recebo aqui e agora, e perderei o melhor de Deus. Precisamos orar como igreja, meus amados, para que o Espírito Santo ganhe o nosso coração,
para que haja maridos apaixonados, fidelíssimos às suas esposas, esposas igualmente encantadas com seus maridos, filhos, famílias tão unidas porque amam o Senhor, e o Espírito Santo tem prazer em ficar lá em casa. É isso, irmãos, nos negócios, nos telefonemas, sim, é sim, não é enrolação, eu falo sim, mas depois eu faço de outro jeito. É o Espírito Santo conduzindo todas as minhas relações. É o Espírito Santo quem glorifica Jesus. É o Espírito Santo quem derrama sobre mim unção, poder, capacidade para vencer o meu pecado. É o Espírito Santo quem me dá dons, talentos e oportunidades para eu servir na causa dEle. Eu não posso abrir mão do Espírito Santo. Irmãos, vamos orar, vamos derramar o nosso vigor, os melhores dias que nós temos, diante do altar do Senhor, e pedir que o Espírito Santo faça de mim um novo marido, um novo pai, um novo homem, um novo cunhado, uma nova sogra, nora, neto, sobrinho, vizinho, patrão, empregado. O avivamento que muitos esperam é só o avivamento do milagre. O surdo ouve, o cego vê. Mas, irmãos, até ressurreição tem prazo de validade. Ressurreição tem prazo de validade. Jesus ressuscitou a Lázaro, sim ou não? Me dá o endereço dele para a gente fazer uma entrevista. Não, já foi. Nem a ressurreição de Lázaro foi para a eternidade, foi para um tempo. Nem alguém ressuscitar é um sinal tão poderoso quanto a transformação de um homem e de uma mulher, que representa a pessoa transformada pelo poder de Deus, comprometida com os valores do reino de Deus, e que vai fazer diferença na sua casa, no seu trabalho, na sociedade. O avivamento que nós cremos na palavra de Deus, e que está sempre caracterizado no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na história da igreja, é um avivamento que começa na verdade na igreja, mas que transforma a sociedade para a glória de Deus. Transforma, porque o camarada vai pagar o imposto que é devido, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tem até gente que é fiel nesse ponto, paga o imposto direitinho, mas não dá a Deus o que é de Deus. Dá ao leão o que é do leão, mas o que é de Deus, não. Dê a Deus o que é de Deus, você é de Deus. Dê a Deus o que é de Deus, você é de Deus, sua família é de Deus. Dê a si mesmo para Deus. Não há nada tão grande, tão importante, tão nobre que represente a nossa vida, meus irmãos. A vida pode ser muito paupérrima, muito pobre, se dentro de nós houver apenas uma linha de raciocínio. Bem, eu nasci, muitos nasceram. Bom, eu tenho que aprender as primeiras coisas, eu tenho que ser socializado, por isso eu vou para a escola, eu tenho que ser alfabetizado, e aí eu vou sendo orientado a ter uma vida boa, então precisa estudar. Então estude para ser um bom funcionário, para fazer um concurso, ou para ser um empresário, e a nossa vida fica rodando em torno dessa pequenez. Essa vida vai passar, meus irmãos, não é só trabalho, porque se você olhar para trás, ano após ano, século após século, pessoas nasceram, cresceram e morreram e passaram e já foram. A vida não consiste no que nós temos aqui. A vida consiste em fazermos a vontade de Deus. E aqui diz o Senhor Jesus, nós não podemos estar preocupados com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir. Sabe por quê? Porque Deus é suficientemente Senhor para suprir o passarinho. Quem é que alimenta o passarinho? Onde é a agência de emprego de passarinho? E Deus mantém o passarinho. E sobre a vestimenta, qual o lírio que vai perder em qualquer concurso de beleza? Porque nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem, tão lindamente quanto um lírio no campo, que Deus é que faz surgir. E ele tem um tempo tão curto de vida. Meus irmãos, a vida é muito mais do que acordar, se preocupar com faculdade, com trabalho. Tudo isso é importante, tudo isso tem lugar,
para servir a Deus. Eu quero ser um profissional de competência e glorificar a Deus. E eu serei um missionário lá onde eu trabalho. Lá o nome de Deus vai ser glorificado. Não é para ganhar bem, não é para ter viagens, não é para passear com a minha família. E tudo isso pode acontecer e Deus nos mima às vezes. Mas a importância da nossa vida consiste em conhecer a Deus, em amar a Deus e em dar cada fôlego da nossa vida ao Senhor nosso Deus. Nós precisamos nos tornar pessoas de um pedido só: Senhor, manifesta em mim a tua glória, Deus. Eu vivo, eu existo para a tua glória. O resto é resto. Importante para os homens, mas efêmero, passageiro demais. Nós precisamos orar de modo mais adequado. Dá-nos o Espírito. Sabe a grande diferença? Aquele amigo importunado emprestou os pães. O nosso Pai nos dá tudo o que nós precisamos. Não é uma relação de troca. Nós não ficamos devendo nada, senão um coração grato, dizendo: Deus, como o Senhor é bom, porque o dinheiro não manda em mim, o vício não manda em mim, a carnalidade não manda em mim, o pecado não manda em mim, mas a cruz de Cristo, a sepultura vazia, a palavra, o teu povo e o Espírito Santo são o meu fôlego de vida. Eu sou isso, eu vivo para isso e quero fazer a minha vida valer a pena. Quem estuda as fortunas sabe muito bem que alguns suaram o lombo, alguns mancharam a camisa, alguns deram tudo de si, fizeram fortunas e os seus filhos jogaram tudo fora. Irmãos, eu não espero fazer fortuna para meus filhos, sabe por quê? Meus filhos têm a fortuna que é o Senhor dos Exércitos. Eu vi um testemunho de um homem que se tornou bilionário. É bilionário em dólares, e tendo ganho muito dinheiro, resolveu doar tudo, tirou uma parte para ele e a família sobreviverem nos tempos de vida. Criaram uma fundação e colocaram toda a fortuna na fundação para ajudar seminário, escola, missões, com projetos sustentáveis, boa mordomia, e não deixar herança para os filhos. Sabe por quê? Eu não posso privar os meus filhos de buscarem a Deus. Isso é maravilhoso. Se eu achar que eu vou entesourar para os meus filhos e ser próspero nisso, eu estou privando os meus filhos de crerem no Senhor dos Exércitos. Não impede de eu trabalhar para isso, mas o que eu não posso é me enganar, me iludir, achar que a força do meu braço, a minha boa mordomia, a minha boa administração econômica e financeira vai prover para os meus filhos, porque qualquer enfermidade tira isso num piscar de olhos. O que você tem para oferecer aos seus filhos? Seu filho olha para você e fala assim: como eu desejo buscar a Deus, o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai. Qual é a maior virtude que você tem apresentado ao seu filho, para sua filha? Qual é o maior legado que você tem? Seja um homem de oração, de Bíblia e de obediência. Seja uma mulher de oração, de Bíblia e de obediência ao Senhor. Dá para os seus filhos o que há de melhor, o que não perece. Os ladrões não podem roubar, a traça não corrói. Passe a sua experiência para os seus filhos. Ame a Deus. Deixe o seu filho ver você ajoelhado, chorando na presença de Deus. Mostra para o seu filho o caminho da salvação, o caminho da vida santa. Dá o que há de melhor para os seus filhos. O inglês vai ser bom, o francês vai ser bom, a informática vai ser bom. Mas se você não tirar tempo diante de Deus, você está sonegando, omitindo o melhor desta vida. Ela é passageira, ela só é uma oportunidade da gente estar para sempre com o Senhor nos céus. Não se engane. O Senhor disse a um homem: o que eu vou fazer agora? Eu ganhei tanta grana, eu colhi tanto, eu acho que vou fazer mais armazéns, e armazéns, e armazéns, para juntar tudo. E o Senhor disse: louco!
essa noite pedirão a tua alma. Irmãos, esse não é um investimento. E tudo isso tem a ver com oração. A oração é o caminho em que você passa consultando o Senhor, falando com o Senhor sobre essas coisas. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você. Você não é Deus para o seu filho, você não é o Senhor da vida da sua filha, da sua família. Por favor, em nome de Jesus, busque vida com Deus. O maior patrimônio que um homem de Deus e uma mulher de Deus pode ter é entender que é preciso orar, é saber como orar dentro da palavra, tendo o Espírito Santo como o avalista, o intercessor qualificado, quem assina cada oração. Senhor, eu quero isso. O Espírito Santo fala, eu assino embaixo. Esse é o pedido de sabedoria. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Como eu queria melhorar diante de Deus. É a minha oração. E eu aprendi com A.W. Tozer, ele dizia o seguinte: ninguém é menos santo do que quer. Ninguém tem menos de Deus do que quer. Se Deus me fizesse uma vida consagrada. No poder de Deus, Ele e eu vamos caminhar, e eu serei alguém aprovado. Você e eu temos um caminho pela frente, o caminho da santidade, o caminho do avivamento. Irmãos, não adianta chorar e fazer parcas orações pelo Brasil, se eu não for um brasileiro convertido ao Senhor dos senhores. Se não começar em mim, não vai começar pela Dilma, não vai começar pelo Senado, pelo Congresso, pelas assembleias, pelas câmaras de vereadores. Irmãos, se o meu povo, quem está dizendo? Deus está colocando a esperança da nossa terra, da nossa pátria, em nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face em intimidade e se converter do seu mau procedimento, não é político que tem que mudar de vida, não, sou eu, e mudar o seu comportamento, aí eu ouvirei do céu a oração que chega, o míssil que alcança o alvo. Eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Irmãos, o Brasil está na mão de quem? E de quem está o Brasil? Nas mãos de quem? Na minha mão, na sua mão, na mão do povo de Deus. Vamos ficar em pé. Nações foram transformadas, revolução social sem uma gota de sangue, mas por causa de avivamento. Aconteceu no século XVIII, e durante 100 anos a Inglaterra viveu o céu na terra. Por quê? Porque homens e mulheres derramaram suas vidas no altar de Deus e foram avivados. Houve um grupo de cristãos antecessores, um pouco antes, viveram e influenciaram a reforma de Wesley, que eram os morávios. Um dia eles começaram um culto, e o Espírito Santo os pegou, e aquele culto não terminou no horário habitual, e nem no dia seguinte, e nem na semana seguinte, e nem no mês seguinte, e nem nos 10 anos que se seguiram. Aquele culto ininterrupto de quebrantamento e avivamento durou 100 anos. 100 anos. A presença de Deus chegou àqueles irmãos, e então eles foram o povo mais missionário que se tem notícia. Mas isso é assunto para outro dia. Nós vamos ter testemunhos aqui, biografias de homens lindos que viveram esse avivamento. Quero perguntar, você que ouviu essa palavra, parte dela há 15 dias atrás,
Mudou sua vida de oração? Quem testemunha diante de Deus? Olha, eu ouvi aquela palavra, guardei, já estou praticando. Levante a sua mão. Amém, glórias a Deus. Nós vamos melhorar isso, porque em nome de Jesus, você vai tomar uma posição diante de Deus, para não ser ouvinte esquecido da palavra, mas um ouvinte praticante. Tenha temor do Senhor, saia daqui, segundo a vontade de Deus. Deus quer que você mude a sua vida, Deus quer que eu mude a minha vida, e eu vou dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero mudar a minha vida. Eu não tenho poder para fazê-lo, mas eu vou clamar ao Senhor, e o Senhor prometeu: batei, buscai, pedi. Deus não vai negar isso. Para quem, com um coração sincero, quiser mais de Deus, mais do Espírito Santo. Pai querido, toda glória, toda honra e todo louvor a Ti. Aplica, pois, a Tua palavra às nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vai na graça, vai na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Uma semana de vitória. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é como água na vida, oração pro crente é a saída, oração é acionar a fé, Deus te põe de pé, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, posso adorar.